Muito bem, já estamos de volta ao vivo pelo Amazonas com o segundo bloco do Estilo de Vida nessa manhã de quarta-feira, 19 de setembro de 2012. Estamos ao vivo pela telinha do canal que é a cara e a voz da Amazônia, direto aqui do Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. Mas agora eu quero fazer uma pergunta a você. Você conhece alguém que esteja satisfeito com sua própria memória? Eu não conheço. Embora o esquecimento faça parte do processo de aprendizagem, todos nos revoltamos com essa traição do cérebro, às vezes nas horas mais inconvenientes. É o menino que esqueceu quanto é 9 vezes 8, bem na hora da prova de matemática, o adolescente que esqueceu a parte dele do trabalho de grupo bem na hora da apresentação na sala de aula, o marido que deixou passar batido a data aí do aniversário de casamento, o adulto que não lembra onde deixou a chave do carro, ou nem sabe se tinha reunião naquele dia, ou a carteira já se perdeu. Enfim, são muitas situações e nós processamos várias informações durante o dia a dia. Mas afinal, como é que funciona a nossa memória e será que existe remédio para o esquecimento? Fique por dentro! Será ainda que existem exercícios para estimular o cérebro para melhorar a memória? Quem vai responder essas e outras perguntas para a gente é o neurocirurgião Ricardo Santana, ele que também é professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, o FAM. Doutor Ricardo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Estilo de Vida, obrigada pela sua participação. Bom dia, Carla, bom dia a todos e é sempre um prazer estar aqui com você e com seus espectadores no sentido de melhorar a informação para cada um deles aí. E melhorar a memória também. Você pode participar com a gente, envie suas perguntas para facebook.com/estilo de vida, curte a nossa página e aproveita a participação do Dr. Ricardo Santana aqui no nosso programa e faz a sua pergunta, viu? Vamos começar, na verdade, doutor, então, pela pergunta-chave, o que é memória? Memória, Carla, é a capacidade que nós temos de adquirir informações, de armazenarmos essas informações e recuperarmos, é o que nós chamamos de evocar a informação. Existem vários tipos de memória. Existe aquela memória que nós usamos no dia a dia, que é aquela memória de curtíssimo prazo. Existe uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo, é aquela memória que fica armazenada. Ainda é importante citar que nós temos aquela memória que nós chamamos de explícita, que é a memória que trabalhamos o dia a dia com ela, e aquela memória implícita, que é a memória do aprendizado corporal, motor. Exemplo disso, dirigir, andar de bicicleta. A memória implícita, ela necessita de um aprendizado. E nesse aprendizado, ela usa vários centros e por isso, uma brincadeira que se faz sempre, que uma vez aprendendo a andar de bicicleta, nunca se esquece. Ao contrário do que esquecemos no nosso dia a dia. Essa memória motora, essa memória é chamada de memória implícita, ela obrigatoriamente não é consciente. Ao contrário da memória explícita, que essa sim é a consciente, que é a que nós utilizamos nas nossas atividades diárias, no nosso trabalho, no sistema de aprendizado de uma maneira geral. Bom, explicados os tipos de memória, tem como falar qual a explicação científica para o esquecimento, doutor Ricardo? A pessoa esquece por vários motivos. Primeiro, o cérebro é seletivo, ele não armazena tudo que ali chega. Não somos computadores, não armazenamos, até os próprios computadores, que são chamados a memória artificial, ela tem uma memória que é chamada memória RAM, que é a memória de trabalho, e a memória que fica definitiva, que é aquela que você arquiva. Para nós, quando nós estamos aqui neste momento, eu estou usando uma memória de trabalho, uma memória de curtíssimo prazo. É aquela memória em que eu utilizo para formar as frases, para dar conteúdo à nossa conversa. Esses fatos, eles não ficam armazenados, eles rapidamente desaparecem. Eles não ficam armazenados. Na memória de curto prazo, essa é de curtíssimo prazo, que é aquela memória de trabalho. Na memória de curto prazo, algumas coisas já ficam mais preservadas. E a memória de longo prazo é aquela memória que já perdura. Inclusive, às vezes, quando temos no consultório situações em que as pessoas dizem assim, esquece fatos recentes e lembra do passado. Porque é verdade. A memória que ficou guardada é aquela memória de longo prazo. Bom, e a questão do esquecimento? As pessoas esquecem, nós esquecemos por vários motivos. Um dos motivos
estresse, desatenção, depressão. Então, é o esquecimento psicogênico, aquela situação psicogênica, situacional, do momento em que você vive, em que existem vários estímulos ao redor. Por exemplo, pessoa que esquece aonde deixou a chave do carro. Pessoa que estacionou o carro num determinado local do estacionamento e depois não lembra mais aonde foi. Porque existem estímulos outros funcionando e essa é a memória de curtíssimo prazo. Você só usa a memória de curtíssimo prazo naquele momento que você precisa achar o teu carro. A partir do momento que você achou o teu carro, esse fato é esquecido, ele não é mais armazenado. O cérebro não mantém isso. Então, existem as perdas de memória de natureza orgânica. Essas sim são graves, são causadas por lesão cerebral e aí precisam de tratamento de determinado especialista, como neurologista ou neurocirurgião. No caso das depressões, que também causam problemas de memória, melancolia, estresse, aí o psicólogo, o psiquiatra para poder abordar essa questão. A maioria das vezes as pessoas esquecem por situações, é aquela amnésia situacional do momento. Doutor Ricardo, existem situações muito comuns em que o esquecimento acontece. Por exemplo, eu estou aqui conversando com o senhor, já até formulei outra pergunta que eu vou fazer agora na entrevista, só que aí vem uma pessoa aqui no meu ponto e fala alguma coisa, me dá alguma informação e eu esqueço repentinamente qual era a seguinte pergunta que eu ia fazer para o senhor. É como se interrompesse a minha linha de raciocínio e eu esquecesse o que eu ia lhe perguntar. Por que isso acontece e tem alguma coisa para fazer para a gente lembrar e a gente fica, ai, não lembro, mas eu tenho alguma coisa para perguntar e eu não estou lembrando agora, você interrompeu minha linha de raciocínio. Isso é muito comum. Isso é muito comum, inclusive o aluno que estuda bastante chegou lá, o famoso branco, né? Deu branco, esqueceu tudo que tinha pensado. A memória ela é influenciada também por substâncias endógenas, próprias nossas. Por exemplo, taxas elevadas de adrenalina prejudicam a produção e absorção da beta-endorfina, que é um outro neurotransmissor, e com isso vem o branco. Por isso, numa situação de prova, aquela situação de teste, a adrenalina sobe e isso faz com que a nossa memória fique prejudicada. No momento que a adrenalina volta ao seu nível normal, costuma ser depois da prova, aí é que você lembra a situação. No teu caso, você está num processo natural de tensão concentrada para falar comigo ou para falar com alguém. Neste momento, alguém te fala alguma coisa no ponto, inconscientemente, tua taxa desses neurotransmissores se alteram e tua capacidade de concentração também modifica. E aí influencia a memória de trabalho, que é essa memória de curtíssimo prazo, que é aquela memória que tu só usa para formular a pergunta que tu estás querendo fazer para mim. E quando, por exemplo, doutor, realmente assim, aconteceu esse fato aí, do nada a gente lembra de novo o que a gente ia perguntar. Vem um insight assim, a gente lembra exatamente a pergunta que ia fazer, ou então o recado que tinha que dar. Tem como falar como é que funciona o cérebro para ele formular tão rápido assim novamente a pergunta? O que acontece? Isso aí volta a questão dos neurotransmissores, principalmente taxas de beta-endorfina, principalmente, mas a GABA, que é um ácido gama-aminobutírico, também tem influência. Esses hormônios, eles têm uma ação muito rápida e em situação de estresse, a questão volta de novo, taxas de adrenalina sobem, altera a beta-endorfina, a produção de beta-endorfina e com isso faz com que dê o nosso branco. Se esses níveis voltam ao normal, e aí é o momento que nós relaxamos, por isso aí, eu acho que agora vem uma dica importante. Se vai fazer uma prova, se vai fazer alguma atividade intelectual que vá necessitar da memória, aprenda e faça técnicas de relaxamento, para que você possa ter relaxado estando relaxado, estando bem tranquilo, as taxas de adrenalina não subam, não se elevem e com isso você tenha uma boa memória. Vai fazer uma prova? Aprenda a relaxar antes da prova. O conteúdo que você aprendeu vai estar lá todo disponível para você quando você precisar evocar. Lembrar o que eu falei, memória é a capacidade de adquirir, armazenar e de recuperar, de evocar. Para você evocar essas informações que você adquiriu, é bom que você esteja relaxado. Dica,
aprenda a relaxar para poder ter uma boa memória. Esta é a primeira dica. E uma dica muito importante, diga-se de passagem. Agora, doutor Ricardo, tem outra situação também que é muito comum. Gosto muito de falar dessas situações comuns, que é porque realmente várias pessoas passam por esse tipo de situação. Às vezes a gente esquece alguma coisa, algum detalhe, dá algum recado, esquece, enfim, onde está a chave do carro, várias coisas, várias situações diferentes. Aí, às vezes, uma outra pessoa fala, você esqueceu, então é porque não era importante. Existe também esse grau de importância para o esquecimento? Não esquece algo que é muito importante, já esquece algo que já não pode ser considerado tão importante assim? Existe isso também? O nosso cérebro ele é seletivo, então aquilo que você realmente presta mais atenção, que você tem maior concentração, isso vai ficar retido por mais tempo. Aquilo que não prestamos atenção, que não damos maior importância, nosso cérebro trabalha naquela memória de curto prazo. Ele rapidamente elimina aquela informação. Isso existe realmente. Existem também dicas, doutor, de pessoas que colocam uma fita no dedo ou então colocam um lembrete. São pequenos atos que podem ajudar a melhorar a memória, ajuda de verdade? Olha, eu conheço pessoas que colocaram os lembretes diversos e depois esqueceram por que puseram aquele lembrete. E onde é que está o lembrete? O porquê o lembrete. Isso aí é a questão, você quer lembrar algo que é importante e que pode correr o risco de esquecer, faça uma agenda, faça uma anotação. Então a melhor coisa é essa, fazer uma anotação, que é a memória auxiliar, você faz uma anotação. No mais, para que você tenha uma boa memória, é capacidade de relaxamento, repetição. A memória está relacionada com o aprendizado. Quando nós estudamos, nós adquirimos a informação, retemos essa informação e depois precisamos recuperar. Como é que nós aprendemos as coisas? Com repetições sucessivas. Então, essa é a forma de melhor armazenar, para ter uma memória de longo prazo e a memória influencia no aprendizado por conta do número de repetições que isso ocorre. E não esquecer também onde foi que você deixou o lembrete também isso é fundamental, isso é fundamental. Bom, a gente vai para o intervalo, ok, doutor Ricardo? Daqui a pouco a gente vai voltar falando muito mais sobre memória, que esse assunto é bastante extenso. Existem várias situações do cotidiano que todo mundo passa. Pelo menos uma vez na vida você vai passar por algum tipo de situação que envolva o esquecimento. Então é importante saber e ter dicas também do que fazer para melhorar a memória, saber por que o esquecimento acontece e ter realmente dicas para você não esquecer mais. Doutor Ricardo, nós voltamos em seguida falando muito mais sobre esse assunto, tá certo? Perfeito. Até já, você não saia daí, voltamos em seguida.